O sol que rompe o horizonte nesta manhã não é apenas o início de um novo dia, é o convite silencioso e poderoso de Deus para que nossas almas despertem. Cada respiração que tomamos é um testemunho da misericórdia que se renova, um lembrete de que o Criador do Universo, em sua infinita bondade, nos concede o privilégio de recomeçar. É tempo de silenciar o ruído do mundo e permitir que a voz suave do Espírito Santo ecoe em nosso íntimo, transformando nossas preocupações em confiança e nosso medo em esperança inabalável. Ao abrirmos as portas do nosso lar e do nosso coração para a presença do Altíssimo, estabelecemos um altar de gratidão. Reconhecemos que, sob a sombra do Todo-Poderoso, nada nos faltará, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o Deus em quem colocamos toda a nossa confiança. Estamos prestes a clamar por sua proteção divina, cercando cada cômodo, cada pessoa e cada projeto que habita sob este teto com o seu poder que tudo transforma. Prepare o seu espírito, respire profundamente esta paz e permita que esta oração seja o escudo que acompanhará seus passos ao longo de todo o dia. Você não está só. A mão de Deus está estendida sobre você. Convido você a permanecer conosco, em espírito de reverência e união, até o último instante deste momento de fé, pois o que Deus tem para liberar sobre o seu lar hoje é transformador. Vamos orar. Senhor Deus, Todo-Poderoso, começamos este momento prostrados diante da Tua imensidão, reconhecendo solenemente que Tu és o Senhor absoluto sobre todas as coisas e que o Teu poder infinito sustenta o fôlego de cada um de nós. Viemos pedir, com humildade, que a Tua proteção divina desça sobre o nosso lar, transformando cada cômodo em um santuário inabalável de paz e segurança, como nos assegura o Salmo capítulo 91, versículo 1 ao 2, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sob a sombra do Onipotente, encontrará seu verdadeiro descanso. Consagramos nesta manhã cada parede, cada entrada e cada janela desta casa, suplicando que nenhum mal encontre qualquer brecha para penetrar em nosso ambiente de convívio. Desejamos que o Teu Espírito Santo assuma o posto de guardião constante de nossas saídas e chegadas, cumprindo fielmente o que promete o Salmo, capítulo 121, versículo 8, ao declarar que o Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Confiamos que a Tua presença soberana manterá afastada toda e qualquer perturbação. Elevamos a nossa voz com confiança para pedir a Tua bênção especial sobre os nossos filhos, pedindo que os guardes sob as Tuas asas poderosas contra todo o mal que busca seduzir os corações nesta geração. O nosso desejo é que eles cresçam em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, conforme nos inspira Lucas capítulo 2, versículo 52, florescendo como árvores plantadas junto às correntes de águas que dão o seu fruto na estação certa. Depositamos em Tuas mãos os nossos empregos e toda a nossa labuta diária, pedindo que abençoes abundantemente o trabalho de nossas mãos e faças prosperar cada esforço legítimo que realizamos. Para aqueles entre nós que ainda buscam uma colocação profissional, pedimos que abras as portas que nenhum homem pode fechar e orientes os passos em direção ao lugar de honra. Recordamos a promessa de Deuteronômio capítulo 28, versículo 12, que afirma que o Senhor abrirá o seu bom tesouro para nos abençoar. Rogamos pela saúde física e pelo equilíbrio mental de todos que se encontram sobrecarregados, enfermos ou em angústia profunda. Estende, ó Pai, a Tua mão curadora sobre cada corpo que padece de dor, seja ela física ou uma ferida na alma, pois temos a certeza de que, pelas Tuas pisaduras, fomos sarados, conforme proclama Isaías, capítulo 53, versículo 5. Que a Tua virtude saia de Ti agora, visitando lares e leitos de enfermaria, com restauração plena e vitalidade renovada. Sabemos, Senhor, que não estamos sozinhos nas batalhas que enfrentamos, pois a Tua graça é suficiente para nos manter de pé, e no momento de maior fraqueza, o Teu poder se torna perfeito em nós, assim como relata a segunda carta aos Coríntios,
capítulo 12, versículo 9. Desejamos sentir a tua mão firme a nos sustentar quando as tempestades da vida tentarem abalar as estruturas da nossa fé, mantendo sempre o nosso alicerce firmado na rocha eterna. Purifica os nossos pensamentos e alinha cada um dos nossos desejos com o teu querer, para que este lar não seja apenas um espaço físico, mas um centro de adoração onde a tua palavra seja a bússola de cada decisão. Ajuda-nos a exercer a paciência e a bondade descritas no amor de 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao 7, permitindo que a nossa convivência diária seja um reflexo cristalino do teu imenso amor por nós. Entregamos o dia que se inicia em tuas mãos, pedindo que cada plano seja divinamente inspirado pela tua vontade soberana. Não permitas que sejamos dominados pelas ansiedades deste mundo passageiro, mas ajuda-nos a lançar sobre ti toda a nossa preocupação, porque temos a convicção de que tens cuidado de nós, conforme a promessa registrada em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde hoje os nossos corações. Queremos ser instrumentos vivos da tua justiça e da tua misericórdia, em todos os lugares onde pisarmos nossos pés ao longo desta jornada. As nossas palavras devem ser temperadas com graça, levando consolo a quem estiver aflito, enquanto buscamos o discernimento necessário para distinguir o certo do errado. Mantemos os nossos olhos fixos em ti, que és o autor e consumador da nossa fé, segundo Hebreus capítulo 12, versículo 2. Brilhe a tua luz poderosa sobre qualquer escuridão que tente obscurecer o nosso caminho, seja na vida financeira, nos relacionamentos desgastados ou em questões de saúde. Declaramos, com fé, que a tua claridade é infinitamente superior a qualquer sombra que tente se aproximar. Que esta esperança renovada nesta manhã nos motive a prosseguir, lembrando que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, como diz Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Agradecemos pela tua fidelidade inabalável que se renova a cada manhã, independentemente de nossas falhas ou erros cometidos no passado. Tu és o Deus dos novos começos, e hoje escolhemos trilhar o caminho da obediência, da santidade e da gratidão. Que as nossas vidas sejam apresentadas como oferta viva, santa e agradável a ti, pois este é o nosso culto racional, conforme nos exorta Romanos, capítulo 12, versículo 1. Fortalece os nossos laços familiares para que o perdão seja o hábito constante e não uma exceção em nossa rotina. Que as mágoas sejam dissolvidas diante da grandeza do teu amor que nos alcançou primeiro, seguindo o exemplo de Colossenses, capítulo 3, versículo 13, que nos ordena a suportar e perdoar uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou com misericórdia infinita. Damos a ti a nossa coragem para enfrentar os desafios de hoje sem nenhum temor, sabendo que o Senhor é o nosso pastor e, por isso, nada nos faltará, conforme o Salmo capítulo 23, versículo 1. Que a nossa confiança descanse inteiramente na soberania do Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme a promessa de Efésios capítulo 3, versículo 20. Guia-nos com a tua sabedoria em cada conversa, reunião ou negociação que venhamos a realizar ao longo deste dia, tornando-nos homens e mulheres de integridade intocável. Que as nossas vidas falem mais alto do que as palavras, manifestando o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, conforme Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23. Cerca-nos com a tua proteção contra todas as ciladas que tentam dividir as famílias ou semear a discórdia entre irmãos. O teu amor deve ser o elo que nos mantém unidos, independentemente das circunstâncias que tentarem nos separar. Clamamos pela tua proteção, para que possamos viver dias tranquilos e seguros e prosperando no bem, sempre caminhando sob o teu olhar cuidadoso e constante. A tua palavra seja, hoje e sempre, a lâmpada para os nossos pés e a luz clara para o nosso caminho,
como nos ensina o Salmo capítulo 119, versículo 105. Não permitas que nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas mantém-nos firmes no centro da tua vontade, pois a leitura e a meditação nas Escrituras são a nossa fonte diária de força e direção. Abençoa as autoridades e aqueles que estão em posição de liderança sobre nós, para que governem com justiça, temor e retidão. Desejamos que a nossa influência no mundo seja para a glória do teu nome, agindo como sal da terra e luz do mundo, conforme Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 14, permitindo que outros venham a conhecer a ti através de nossas atitudes. Mantemos a nossa gratidão sempre viva, mesmo antes de vermos as respostas que ansiosamente esperamos, pois aprendemos a confiar no teu tempo, que é sempre perfeito e bom. Que a nossa alma descanse em ti, pois o Senhor é a nossa força e o nosso escudo. Nele o nosso coração confia e pelo seu auxílio o nosso interior se alegra, conforme o Salmo capítulo 28, versículo 7. Estende a tua proteção não apenas sobre nós, mas também sobre aqueles que amamos e que estão fisicamente distantes neste momento. Guarda-os onde quer que estejam. Livra-os de todos os perigos visíveis e invisíveis e concede-lhes a tua paz, fazendo com que o teu cuidado seja um manto espiritual sobre todos os nossos entes queridos, trazendo-lhes segurança e esperança constante. Finalizamos esta primeira etapa da nossa oração, entregando o dia que temos pela frente inteiramente em tuas mãos. Que a tua presença seja a nossa maior companhia e a tua vontade o nosso único desejo. Sentimos a tua paz governando cada coração, enquanto prosseguimos com a certeza absoluta de que tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o Deus em quem confiamos plenamente. Prosseguimos este diálogo contigo, né, Senhor, reconhecendo que a tua presença é a nossa maior riqueza e que não existe lugar mais seguro do que estar sob o teu cuidado. Ansiamos por uma intimidade mais profunda, onde a nossa vontade se dissolva na tua, permitindo que o teu Espírito dirija cada um dos nossos pensamentos. Como está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 8, cheguemo-nos a Deus, e Ele se chegará a nós, e é exatamente nessa aproximação que encontramos a paz que o mundo não pode oferecer. Buscaremos, a partir de agora, viver em total dependência de ti, abandonando toda a autossuficiência que apenas nos afasta da tua graça. Reconhecemos que sem ti nada podemos fazer, mas com o teu auxílio somos mais que vencedores, conforme a promessa de Romanos, capítulo 8, versículo 37. Que essa consciência da tua onipresença nos acompanhe em cada ambiente, tornando-nos sensíveis ao teu mover e prontos para obedecer à tua voz. Pedimos, ó Pai, que derrames sobre o nosso lar o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de ti. Que possamos entender a esperança para a qual foste chamado e a riqueza da glória da tua herança nos santos, conforme Efésios, capítulo 1, versículo 17 ao 18. Que os nossos olhos sejam iluminados para enxergar as oportunidades de servir e de manifestar o teu reino nas coisas pequenas e cotidianas que realizamos. Transforma os nossos corações em solo fértil para a tua palavra, para que ela produza frutos de justiça em abundância. Não queremos ser apenas ouvintes, mas praticantes dedicados, vivendo conforme os princípios que nos deixaste, pois sabemos que a tua palavra é a verdade que nos liberta de todas as correntes. Como lemos em Josué capítulo 1, versículo 8, meditaremos nela dia e noite, para que tenhamos prosperidade e sucesso em todo o nosso caminhar. Colocamos em teu altar as nossas angústias e as incertezas que, porventura, tentam roubar a nossa paz. Entregamos a ti os planos que parecem distantes, acreditando que tu estás trabalhando nos bastidores, preparando tudo conforme o teu propósito perfeito. Recordamos a promessa do Salmo capítulo 37, versículo 5, que nos orienta a entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e Ele tudo fará por nós.
Desejamos crescer na estatura de Cristo, deixando que a tua mansidão e humildade moldem o nosso caráter. Que a nossa vida seja uma carta viva, lida e conhecida por todos ao nosso redor, refletindo o caráter de Jesus em todas as circunstâncias. Que possamos seguir o exemplo de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tendo em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, servindo uns aos outros com amor sacrificial. Suplicamos que nos concedas um espírito de gratidão, mesmo nos dias em que o caminho parecer árduo ou repleto de espinhos. Que a nossa alma exalte ao Senhor por tudo o que tens feito e por quem tu és, pois a tua bondade é imutável, independentemente das oscilações da nossa vida terrena. Como nos ensina o Salmo capítulo 103, versículo 2, não nos esqueceremos de nenhum dos teus benefícios, mantendo sempre o coração transbordante de louvor. Renova em nós a visão espiritual para discernirmos as armadilhas que o inimigo prepara para tentar distrair-nos do propósito. Que estejamos atentos e vigilantes, armados com a armadura de Deus descrita em Efésios capítulo 6, versículo 11, capazes de resistir às astutas ciladas. Confiamos na tua proteção, sabendo que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, conforme a promessa em Isaías, capítulo 54, versículo 17. Pedimos que o nosso lar seja um refúgio para aqueles que estão cansados e sobrecarregados, assim como tu és o nosso refúgio. Que a hospitalidade e a bondade transbordem das nossas portas, alcançando vizinhos, amigos e todos aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho. Desejamos que a nossa presença seja um sinal de esperança para o mundo, sendo instrumentos da tua paz em meio à confusão que nos rodeia. Enche-nos, ó Deus, com a tua alegria, que não depende de circunstâncias externas, mas que brota da tua presença eterna em nós. Que esta alegria seja a nossa força para enfrentar qualquer desafio, mantendo o ânimo elevado e a esperança firme no dia da salvação. Lembramos das palavras do livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10, que a alegria do Senhor é a nossa força e que nada nos impedirá de louvar. Queremos consagrar cada palavra que sair da nossa boca, para que elas edifiquem, curem e tragam luz para quem as ouvir. Que a nossa fala seja sempre acompanhada de sal, transmitindo vida e sabedoria, evitando as conversas torpes ou murmuradoras. Que as nossas expressões sejam um reflexo do teu amor, cumprindo o que diz Efésios capítulo 4, versículo 29, para que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas a que for boa para a edificação. Desejamos andar em integridade, mesmo quando ninguém estiver olhando, pois sabemos que tu sondas os nossos corações e conheces as nossas intenções. Que a honestidade seja a marca das nossas transações e a lealdade seja o alicerce dos nossos relacionamentos. Pedimos a tua ajuda para sermos luz onde houver escuridão, seguindo o exemplo de retidão estabelecido nas tuas leis eternas, conforme o Salmo capítulo 15, versículo 1 ao 2. Rogamos pela paciência necessária para aguardar o teu tempo, que é sempre superior à nossa urgência humana. Que possamos aprender a descansar no silêncio, confiando que o Senhor está movendo os céus e a terra em nosso favor. Como lemos em Isaías capítulo 40, versículo 31, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Pedimos que nos dês a sensibilidade para ouvir o teu chamado e a coragem para dar os passos de fé que nos levarem a novos horizontes. Que não tenhamos medo do desconhecido, mas que avancemos seguros de que tu vais à nossa frente, preparando o caminho e endireitando as veredas. Que a nossa vida seja uma aventura de obediência, marcada pela confiança inabalável em ti, o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Deus de amor, consagramos o descanso que teremos ao final deste dia, pedindo que o teu sono seja reparador e que a nossa mente seja guardada de toda ansiedade noturna. Que, ao deitarmos, possamos fazer como o salmista e dizer: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes repousar seguro,
conforme o Salmo capítulo 4, versículo 8. Que os nossos sonhos sejam povoados pela tua paz. Desejamos que a tua vontade seja feita em todas as áreas da nossa existência, assim na terra como é no céu. Que não lutemos contra o teu mover, mas nos entreguemos totalmente ao teu plano soberano, compreendendo que tudo coopera para o nosso bem, conforme Romanos capítulo 8, versículo 28. Que a tua paz reine soberana em cada decisão que tomarmos daqui em diante. Entregamos o futuro deste lar nas tuas mãos, crendo que a tua fidelidade alcançará as próximas gerações dos nossos descendentes. Que a nossa fé seja um legado que deixaremos para os nossos filhos e para aqueles que nos cercam, testemunhando do teu poder transformador. Pedimos que a tua bênção nos acompanhe por todos os dias da nossa vida, fazendo-nos habitar na tua casa para sempre, conforme o Salmo capítulo 23, versículo 6. Pai, agradecemos, Pai, porque esta oração já subiu aos teus ouvidos como um perfume de suave cheiro. Cremos que a nossa comunhão se fortaleceu neste momento e que a tua presença já está selada sobre cada um de nós, sobre as nossas paredes e sobre os nossos corações, para a glória do teu nome. Estamos prontos para viver este dia na plenitude do teu amor, caminhando com a firme certeza de que tu nunca nos deixarás. Deus, despertamos os nossos olhos nesta manhã para as necessidades dos menos favorecidos, pedindo que nos concedas um coração genuinamente compassivo. Ensina-nos a enxergar o teu rosto naqueles que sofrem com a fome, o abandono e a invisibilidade diária nas ruas de nossa cidade. Assumimos o compromisso de estender a mão aos necessitados, lembrando-nos das sábias palavras de Provérbios, capítulo 19, versículo 17, que afirma que quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e ele lhe pagará o seu benefício. Orientamos a nossa administração sobre tudo o que nos confiaste, sejam os recursos financeiros, os talentos ou o nosso próprio tempo. Ajuda-nos a ser mordomos fiéis, evitando o desperdício e a busca incessante pelo materialismo que corrói a alma humana. Reconhecemos que a verdadeira riqueza não consiste no acúmulo desenfreado de bens, conforme nos alerta Lucas, capítulo 12, versículo 15, ao advertir para nos guardarmos de toda espécie de avareza, pois a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Elevamos o nosso clamor para que, nos dias de fartura e de grandes conquistas, a arrogância jamais encontre morada em nosso íntimo. Preserva a nossa humildade quando os aplausos do mundo tentarem roubar a glória que pertence unicamente a ti, mantendo os nossos pés firmes no chão. Compreendemos perfeitamente que toda boa dádiva e todo dom perfeito descem do alto, do Pai das luzes, como nos ensina Tiago capítulo 1, versículo 17. E por isso depositamos todas as nossas vitórias aos teus pés. Pedimos sensibilidade para chorar com os que choram, oferecendo um ombro amigo e solidário àqueles que enfrentam o luto e a dor indescritível da perda. Transforma-nos em canais do teu consolo para as famílias que acordaram hoje com cadeiras vazias em suas mesas e corações apertados. Sabemos que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido, de acordo com o Salmo, capítulo 34, versículo 18, e queremos ser os braços que acolhem em teu nome. Livra a nossa mente das distrações fúteis que este mundo moderno tenta nos impor diariamente, afastando o nosso foco do que tem valor eterno. Ajuda-nos a fixar os nossos pensamentos nas coisas do alto e não apenas nas demandas passageiras aqui da terra. Desejamos investir a nossa energia naquilo que realmente importa, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, com a convicção de que todas as demais coisas nos serão acrescentadas, segundo o relato de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Pai, fortalece o nosso ânimo para compartilhar a mensagem do Evangelho com ousadia, amor e sem qualquer constrangimento diante daqueles que não te conhecem. Retira dos nossos lábios o medo de testemunhar sobre as maravilhas que tens operado em nossa história, seja no ambiente de trabalho ou na roda de amigos. Afinal,
não nos envergonhamos do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, conforme as vigorosas palavras do apóstolo em Romanos capítulo 1, versículo 16. Senhor, cultivamos hoje um profundo respeito e zelo por toda a tua criação, reconhecendo a tua grandeza no canto dos pássaros, na brisa que sopra e na perfeição da natureza que nos cerca. Desperta em nós a responsabilidade de cuidar da terra que nos deste como morada provisória, agindo como verdadeiros protetores das tuas obras. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Como poetiza majestosamente o Salmo capítulo 19, versículo 1, e nós nos unimos a esse louvor universal. Deus, despedaçamos nesta manhã todas as barreiras de preconceito ou julgamento precipitado que ainda possam resistir em nossos corações contra aqueles que são diferentes de nós. Modela os nossos sentimentos para amarmos incondicionalmente, superando as divisões criadas pelos homens e enxergando o próximo através das lentes puras da tua graça. Recordamos que Deus não faz acepção de pessoas, ensinamento precioso encontrado em Atos capítulo 10, versículo 34, e buscamos refletir essa mesma equidade em todas as nossas relações. Pai, renovamos a nossa resiliência espiritual, caso venhamos a enfrentar zombarias ou incompreensões profundas por causa da nossa fé inabalável em Ti. Prepara a nossa estrutura emocional para não retroceder diante das críticas, mantendo a firmeza e a doçura de quem sabe em quem tem crido. Trazemos à memória a bem-aventurança declarada em Mateus capítulo 5, versículo 11, quando Jesus nos ensinou que somos felizes quando nos insultarem e perseguirem por causa do seu nome. Iniciamos estes novos instantes, consagrando a nossa capacidade de aprendizado e a nossa busca incessante por sabedoria divina ao longo do dia. Pedimos que a tua luz ilumine a nossa compreensão, fazendo-nos enxergar as lições ocultas em cada desafio que encontrarmos, pois a sabedoria é a principal coisa, conforme nos instrui Provérbios capítulo 4, versículo 7. Que a nossa mente seja um campo fértil para pensamentos elevados e para o discernimento espiritual, evitando que nos tornemos superficiais nas nossas análises da vida. Suplicamos que tu guardes os nossos relacionamentos interpessoais de toda interferência maliciosa ou mal-entendido que busque semear a divisão entre os membros da nossa casa. Que a nossa comunicação seja sempre franca, amorosa e desprovida de segundas intenções, permitindo que a unidade familiar seja preservada por ti como um tesouro inestimável. Seguimos o conselho de Tiago, capítulo 1, versículo 19, sendo prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para nos irarmos, mantendo a harmonia que provém do teu espírito. Depositamos em tuas mãos os sonhos e projetos que ainda estão adormecidos no nosso coração, mas que sabemos ter sido plantados pelo teu querer. Pedimos que nos concedas a paciência necessária para aguardar o tempo certo de cada colheita, sem precipitarmos as nossas decisões. Lembramos que para tudo há um tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu, como registrado em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, e confiamos que o teu calendário para as nossas vidas é perfeito. Rogamos pela proteção contra o cansaço excessivo que tenta roubar a nossa vitalidade, pedindo que nos dês o revigoramento físico necessário para cumprirmos as nossas tarefas com excelência. Que o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, receba a tua restauração enquanto trabalhamos, mantendo-nos alertas e produtivos. Confiamos na promessa de que o Senhor dá força ao cansado e multiplica o vigor ao que não tem nada, conforme Isaías capítulo 40, versículo 29, suprindo cada necessidade de energia. Elevamos um pedido especial pela pureza dos nossos olhares e pelo cuidado com o que permitimos entrar em nossa casa através dos meios de comunicação e tecnologia. Que a nossa residência seja um lugar onde apenas o que é verdadeiro, honesto, justo e puro tenha espaço, conforme o padrão estabelecido em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Que os nossos momentos de lazer e descanso sejam revigorantes e alinhados com os teus princípios,
afastando todo o conteúdo que polua a nossa mente e o nosso espírito. Pedimos que Tu sejas o nosso guia nas decisões financeiras, dando-nos inteligência para administrar com sobriedade e generosidade os bens que Tens colocado em nossas mãos. Que não sejamos escravos do dinheiro, mas bons administradores que buscam abençoar outros através da nossa provisão. Recordamos que o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, conforme a advertência em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, e pedimos que a nossa confiança permaneça inabalável no Deus que supre todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Clamamos por uma blindagem espiritual contra a inveja, o mal-olhado e qualquer intenção negativa que possa ser direcionada contra a nossa família por aqueles que não conhecem a Tua verdade. Que o Teu escudo nos cerque, transformando qualquer energia contrária em oportunidade para manifestarmos a Tua bondade. Cremos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos, conforme a garantia em Isaías capítulo 54, versículo 17. Desejamos que o nosso lar seja um centro de oração e intercessão, onde as portas estejam sempre abertas para socorrer quem precisa de uma palavra de consolo. Que possamos desenvolver o dom da intercessão, levantando clamor pelos nossos vizinhos, pela nossa comunidade e pela nossa nação. Que a nossa casa seja conhecida não apenas pela sua estrutura, mas pelo aroma das nossas preces que sobem ao Teu trono, como incenso suave e contínuo, conforme nos desafia 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, a orar sem cessar. Rogamos pela Tua direção clara na educação e no exemplo que damos aos que convivem conosco, para que o nosso comportamento seja um reflexo coerente da nossa fé. Que as nossas ações confirmem as nossas palavras, deixando um legado de caráter e integridade para aqueles que caminham ao nosso lado. Que possamos ser modelos de conduta, vivendo de modo digno da vocação a que fomos chamados, conforme nos exorta Efésios, capítulo 4, versículo 1, sendo espelhos da Tua retidão. Pai, não abriremos mão do nosso lugar aos Teus pés. Que a nossa lealdade a Ti seja testada e aprovada em todas as circunstâncias, e que nada, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nos separe do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor, conforme a nossa esperança firme em Romanos capítulo 8, versículo 39. Seguimos confiantes, pois o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seus amém aqui nos comentários, declarando a sua fé, e aproveite para deixar seu pedido de oração para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe, guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração, lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.